Boa noite pessoal do YouTube, tudo bem? Mais uma vez relembrando, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, dá o joinha, ativa o sininho, vai me ajudar. Eu estou precisando aí compartilhar o meu trabalho, né? Mostrar aí o meu trabalho aí para quem se interessar. Bom, a nossa aula de hoje é sobre um conceito muito caro à filosofia. Um dos principais a filosofia ela tem assim, como é que ela funciona? Ela é um modo de interpretar o mundo, né? Usando basicamente a nossa capacidade racional. Todos nós somos seres inteligentes e racionais, mas precisamos usar a racionalidade. E a filosofia é um tipo de estudo por excelência que tem como ferramenta de análise do mundo a razão, os nossos pressupostos racionais, né? Então o que que acontece? A filosofia ela é racional ao extremo. Ela nasceu da superação dos mitos e das superstições e das verdades religiosas para um ideal racional. Lá os gregos tinham a tendência à racionalidade. Eles descobriram que o homem tinha tendência à racionalidade. E procuraram explicar todos os fenômenos naturais do mundo físico, do mundo social, cultural, através desse instrumento que é a razão. Sabendo disso, a filosofia tem muitos conceitos, né? Ela é uma ciência basicamente aí dos conceitos, das ideias, do estudo, da análise das ideias, das ideologias, das construções teóricas que os pensadores propuseram aí ao longo desses 2.500 anos de história. Foi muita produção conceitual, muitas ideias, muitos conceitos. Um conceito importantíssimo dentro do campo filosófico chama-se dialética. Para quem estuda filosofia, para quem faz filosofia, ou mesmo para quem se interessa, essa é uma palavra, é um conceito, expressa uma ideia muito presente aí na maioria, para não dizer em todos os pensadores. Então vamos lá, vamos tentar entender esse conceito. Esse conceito ele começa a surgir desde os primórdios da filosofia, desde os pré-socráticos. Você teve os filósofos lá da natureza, os filósofos pré-socráticos que vieram antes de Sócrates, por isso pré-socráticos, que conceitualizaram, que descobriram ou que formalizaram o conceito de dialética. Heráclito de Éfeso ficou famoso por uma frase onde ele dizia: não se pode banhar duas vezes na água do mesmo rio. Por quê? Porque tudo é mudança. Ele constatou, uma das grandes constatações do Heráclito é que tudo na natureza muda, se transforma. Então ele disse assim que ele cunhou o termo dialético. Na história tudo é dialética. É a mudança, a transformação dos opostos, as transformações dos opostos. Então o Heráclito ele estudou lá a natureza e viu que o quente esfria, o claro escurece, o novo envelhece, o pequeno aumenta, cresce também. E vice-versa, o que era escuro torna-se claro, o que era grande torna-se pequeno, o que era frio torna-se quente. A natureza funciona por opostos, pela luta dos contrários. Aí nasceu a dialética, a arte da dialética. Para o Platão, um filósofo grego também, a dialética tem uma conotação um pouco diferente. Ela vem de diálogos. Dialética, daí o dialeto, né? O dialeto. O diálogo, ele seria quando você tem dois oponentes, você e um interlocutor, você e um outro oponente, dialogando duas ideias opostas, os diálogos, para tentar chegar a uma verdade. Hegel na contemporaneidade, ele vai beber da dialética. Ele vai fazer
da dialética uma chave interpretativa do homem e da história. Ele vai dizer que o espírito absoluto se manifesta nos seres. Ele vai partir também da dialética, da ideia de que há uma tese. Para o Hegel é assim, a dialética funciona assim. O Hegel já aprimorou o conceito de dialética lá dos platônicos. Você tem uma tese, a verdade universal, o espírito universal. Você tem uma antítese, que é o homem, vamos dizer assim. E desses dois confrontos vai surgir uma síntese. A cultura, o Estado, a religião, seja lá o que for. Hegel vai beber profundamente, vai se inspirar profundamente no conceito de dialética. Dialética são duas verdades contraditórias, opostas. Um sentido é esse, ela tem duas verdades contrárias, a tese e a antítese, que vai gerar uma síntese, que vai virar uma nova tese, que vai gerar uma antítese, e posteriormente uma síntese que vira uma tese, uma antítese, uma síntese. É a dialética da história. Claro que ele assume conotações diferentes entre os gregos, os pré-socráticos, os platônicos, depois na contemporaneidade o Hegel, ele vai beber da dialética. Só que o Hegel é um pensador idealista. Ele tem na ideia, no espírito universal, o fundamento de todas as coisas. Marx vai beber na dialética hegeliana, mas ele vai inverter o pensamento do Hegel. Em que sentido? Ele vai aceitar que existe uma dialética, existe uma contradição, mas ele vai dizer que essa contradição não é idealista, não é nenhum espírito universal, Deus, ser superior. É o homem nas suas construções materiais, na busca pela sobrevivência material econômica. Você tem a dialética, as contradições. O Marx construiu a sua teoria em cima do materialismo histórico e dialético. A história é a luta de classes, por isso é dialético, luta de classes, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e aprendiz, burguês e proletariado. Ela é dialética. E o materialismo é histórico, porque a história se entende não como Hegel dizia, através da manifestação do espírito absoluto, do espírito universal, na tese, antítese e síntese, mas ele se manifesta na materialidade, no homem econômicos, no homem que faz. Então esse conceito dialética, ele é fundamental na filosofia, desde os gregos. Depois, na Idade Média, você tem uma outra configuração, que os objetivos da filosofia medieval era conciliar fé e razão, sempre com a fé superior à razão. A razão só servia para mostrar as verdades de fé. E esse era o pensamento de boa parte da Idade Média. É uma espécie de dialética, fé e razão, que gera aí uma síntese. Qual síntese? Não sei. Na modernidade, volta à tona, você vai ter racionalistas e empiristas buscando a verdade, o fundamento do conhecimento. Quem que vai fazer uma síntese dessa dialética? O Kant. O Kant vai fazer uma síntese, vai pegar verdades do racionalismo, do empirismo e vai formar o seu criticismo kantiano. Não deixa de ser uma dialética, a dialética do esclarecimento, né? É uma obra, inclusive, do Kant, Dialética do Esclarecimento. Beleza, pessoal? Foca nesse conceito, aprofunda nesse conceito, que quem quer entender filosofia tem que entender a dialética, o conceito de dialética.